Dia, termino do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou passando para terminar, finalizar a unidade 3 de vocês, que nós trabalhamos as vozes verbais, né? A voz passiva, reflexiva e a voz ativa. E o gênero de cordel, que é as xilogravuras, que eles podem ser narrados em primeira e terceira pessoa, e os personagens. Deixei uma videoaula para vocês com a apostila, a explicação e orientações de como deve ser feita, realizada por vocês. Quaisquer dúvidas, entrem em contato via Agenda Edu. Estarei pronta para ajudá-los, tá? Qualquer coisa, pode entrar em contato. Obrigada, beijos. Bom dia, turminha do 8º ano, tudo bem com vocês? Nós vamos finalizar a terceira unidade, da página 67 à página 75, né? E na página 67 uma lenda do Amazonas. E vocês vão responder de acordo com o texto, né? De acordo com a lenda, quais são os personagens e as questões A, B, C e D. E logo em seguida, tem a outras, E, F e G. E aí nós temos um quadrinho logo abaixo sobre as vozes do verbo. Aí, isso aqui, ó, a C, a E, a F e a G são referentes à lenda do Rio Amazonas. Vocês vão responder. E aqui, quando a ação expressa, aqui são as vozes verbais. Quando a ação expressa pelo verbo for, ao mesmo tempo, praticada e recebida pelo sujeito, dizemos que se trata de uma voz reflexiva. A voz reflexiva é quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, que ele é, isto é, pratica e recebe ação. Exemplo, o menino feriu-se, os lutadores feriram-se. Viu que tem a partícula C, que nós temos na voz reflexiva? A voz reflexiva é formada por um verbo acompanhado de um pronome reflexivo. E esses são os pronomes reflexivos. Me, te, se, nós, vós. Como você pode perceber, o sujeito pode praticar e receber ou praticar e receber ao mesmo tempo a ação expressa pelo verbo. Assim, quando o sujeito pratica ação sem, portanto, o sujeito agente. Dizemos que o verbo está na voz ativa, quando o sujeito recebe ação expressa pelo verbo. Ou seja, é sujeito paciente. O verbo está na voz passiva. Por fim, quando o sujeito pratica e recebe ação, ao mesmo tempo sendo sujeito, agente e paciente, o verbo está na voz reflexiva. Então, voz ativa. A voz ativa é quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. Ele fez o trabalho. Na passiva, quando o sujeito é paciente e recebe a ação expressa pelo verbo. O trabalho foi feito por ele. É a mesma coisa que você tirar o sujeito. Logo abaixo tem o esqueminha, vamos ler. Voz ativa, a menina machucou o joelho. Como que ficou na voz passiva? O joelho foi machucado pela menina. Voz passiva sintética. Machucou-se, a partícula, né, o pronome apassivador. Machucou-se o joelho. E na voz reflexiva, a menina se machucou. Aí nós temos aqui logo abaixo, produzindo textos, o cordel. Nós estudamos o gênero cordel, né, da literatura, que é o quê? O cordel são ilustrados por xilogravuras, que pode ser narrados em primeira ou terceira pessoa e apresenta personagens. E aqui quais são os personagens do folclore, né, brasileiro, o saci e o lobisomem. Vocês realizarão a leitura para responder as questões seguintes. E na questão seguinte, o cordel é iniciado com uma explicação sobre o que será tratado no poema, sobre o que ele vai falar, sobre o que aborda neste poema. Aborda a história de quê? De qual lendas? Aí vocês vão responder. O que motivou a narradora a abordar esse assunto? A narradora diz que quando era pequena ouviu o quê? Aí vocês vão escrever a 3. Que mitos, personagens são citados pela narradora nesse trecho? Descreva estes personagens do folclore brasileiro, saci, pererê, lobisomem, e vocês vão descrever corretamente. E aqui, o cordel é um gênero organizado em versos e estrofes. Nós aprendemos isso em sala de aula. Considerando essas informações, responda ao que se pede.
Esse trecho de cordel, há quantas estrofes? Há 8, né? Nesse trecho, a quantidade de versos de todas as estrofes é a mesma? Explique. Sim. E aí você vai explicar o sim. Não é só sim que é para colocar. As estrofes apresentam rimas. Em caso afirmativo, em que versos palavras que rimam aparecem? Sim, ele apresenta rima. No segundo, no quarto e no sexto verso. Logo em seguida, na seguinte página, tem planejando. Vocês vão escolher um tema. Pode ser da página 50 de Dom Quixote e as aventuras de Dom Quixote e Sancho Panza. E escolher um tema para fazer no seu caderno. Não vai ser trabalho em grupo, tá? Vocês vão escrever no seu caderno e mandar em anexo via agenda. Correto seria em forma de folheto. Como nós não estamos em sala de aula, nós vamos fazer no caderno, ok? Então não é em grupo, é individual. Você se inscreve no seu caderno e manda via agenda. E aqui atividades. As atividades, passe a voz ativa para a voz passiva analítica ou vice-versa. Nós vamos. Os ladrões invadiram as lojas. Como que vai? A loja tem que virar sujeito. Aqui os ladrões é o sujeito. Então ficará: as lojas foram invadidas pelos ladrões. Aqui, João acariciou o cachorro. O cachorro tem que se tornar sujeito. Como que vai ficar? O cachorro foi acariciado por João. As crianças foram levadas por Felipe. Quem que vai virar o sujeito agora? O Felipe. Felipe levou as crianças. O rei era adorado pela população. A população adorava o rei. A população tem que virar sujeito. Os turistas admiravam a obra de arte. Quem que tem que virar? A arte tem que virar sujeito. Que é a obra de arte. A obra de arte foi admirada pelos turistas. E assim, vocês vão responder a 2 também. Lê a tirinha a seguir e vai fazer a... Por que as borboletas gritou repentinamente? Vocês vão ler essa tirinha, responder A, B, C. E aí a 3. Vamos lá. Passe a oração que está na voz passiva para a voz passiva sintética. Como que vai ficar? Atraem-se borboletas. Tarefa. Leia os textos a seguir e classifique as orações destacadas de acordo com as indicações. Aí nós temos voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Vamos ler, então. Enquanto cavalgava, seguido pelo fiel escudeiro, o fidalgo lembrou-se de que, outrora, o cavaleiro espanhol Diogo Pérez de Vargas havia quebrado sua espada numa batalha e a substituíra por um grosso galho de carvalho. Ele está na voz passiva, ativa ou reflexiva? Está na voz passiva. Na voz passiva é o sujeito paciente, né? O verbo recebe uma ação, está na voz passiva. Foi ao banheiro e aproximou-se do espelho e mirou-se desanimado. Qual ela está? Na voz reflexiva. Ele sofre, é um sujeito agente paciente, né? Ele recebe ação e pratica ação. Então é a voz reflexiva. Pesquisadores encontra tubarão pré-histórico. Voz ativa. Está na voz ativa. Sujeito agente. Ação expressa pelo verbo. Um tubarão pré-histórico foi encontrado por pesquisadores na região de Algarve, em Portugal. Está na voz passiva. A voz passiva é o sujeito paciente. O verbo recebe ação. 2. Leia os textos a seguir. O texto A é um trecho de um poema de Gonçalves Dias. E o texto B é um trecho do hino nacional brasileiro. Vocês vão fazer a leitura do poema. E o poema Canção do Exílio foi escrito em 1843. Nele o autor exalta a natureza brasileira. Em que estrofe isso fica mais evidente? Vocês vão colocar qual que fica mais evidente. Na B, deitado eternamente
Aqui a B. E depois a C. A letra do hino nacional brasileiro foi escrita em 1909. Ela faz uma intertextualidade com o poema Canção do Exílio. Identifique e escreva em que parte ocorre o diálogo entre os dois textos. A intertextualidade ocorre nos dois últimos versos da segunda estrofe do hino. Nossos bosques têm mais vida, nossas vidas, no teu seio mais amores. E aí nós temos a atividade do Maxi Desafios do Instituto Federal de São Paulo, considerando a norma padrão da língua portuguesa, marque voz passiva e voz ativa. Vamos ler. O jogador marcou um belo gol na última semana. Você sempre tem que analisar o verbo. A ação expressa pelo verbo. Sujeito da voz ativa. O ônibus atrasou bastante na tarde de ontem. A ação expressa pelo verbo. Então, voz ativa. A bola foi atrasada de modo muito forte pelo zagueiro. É um sujeito paciente. Então, o que é uma voz passiva. O computador foi desligado inadequadamente na última vez. O verbo recebe uma ação. Então, ele é um sujeito paciente. É uma voz passiva. Agora, vocês vão responder. A2. A charge dialoga com uma parte do enigma de Esfinge de Tebas, criatura mitológica grega Decifra-me ou Devoro-te. Assinale a alternativa que contém um nome que pode ser dado ao diálogo entre a charge e o enigma. Aí vocês vão ver. Ela apresenta o quê? Ambiguidade, coesão, desfecho, intertextualidade, transitividade. Ela apresenta intertextualidade, porque é uma relação entre dois textos em que um cita o outro. Pode ocorrer em qualquer texto verbal ou não verbal. A3. Leia a seguinte frase, elaborada a partir do segundo quadrinho. E esses ingênuos continuam mandando contas em seu nome. Assinale a alternativa que corresponde à correta reescrita dessa frase na voz passiva. Como ficaria? A. Esses ingênuos continuarão mandando contas em seu nome. B. E contas continuaram sendo mandadas em seu nome pelos ingênuos. Vamos lá. E contas continuam mandando em seu nome por esses ingênuos. Seria a D. E contas em seu nome continuam sendo enviadas por esses ingênuos. Vocês teriam transformar, né? E contas em seu nome continuam sendo enviados por esses ingênuos. Ingênuos é a D. Você aprendeu o poema de cordel, apresenta rimas? Sim. Vocês escreverão? Já está escrito, na verdade, né? E nós aprendemos